Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial Podcast. Hoje a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é advogado, especialista no direito previdenciário. Com vocês, doutor Davi Santos. Doutor, obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho, doutor. Muito obrigado por esse convite. É uma honra, é um prazer estar nessa casa. Eu sei que essa casa recebe grandes nomes, potência em todos os seus segmentos. Estou aqui para contribuir naquilo que é necessário para a população brasileira. Olha, obrigado mesmo por ter vindo. Eu te chamei aqui, doutor, porque eu sei das suas especialidades e do quanto você atua, principalmente quando a gente fala de direito assistencial, né? Eu queria te pedir, doutor, para você explicar para quem está em casa, para quem está assistindo a gente, o que que é de fato o LOAS. A gente escuta muito falar sobre LOAS e eu acho que a gente não sabe direito nem do que se trata. Então, se puder explicar para a gente, por favor, do que se trata? O direito previdenciário, basicamente, fala sobre o regime de previdência, sendo ele regime geral, que é o INSS, e o regime próprio, que é dos municípios, estados e governo federal. Perfeito. O direito assistencial, que é o direito a ter o LOAS, não é um direito previdenciário. Ele é apenas administrado pelo INSS. O benefício assistencial é um direito dado pelo governo federal, Caramba. aonde todos os brasileiros no Brasil e também fora do Brasil podem ter direito ao benefício assistencial. Mas todo mundo, doutor, essa é uma dúvida que acho que a população não sabe. Todo mundo tem mesmo esse direito? Todos os brasileiros têm direito ao benefício assistencial que é o LOAS, sem exceção. Claro que deverá cumprir algumas regras para ter direito ao LOAS. Regras essas que é possuir o cadastro único e também possuir a renda per capita de um quarto do salário mínimo, de acordo com a legislação, mas que amplamente já tem sido divulgado e conhecido pelos tribunais de meio salário mínimo, que também pode ser ampliada em casos específicos onde se comprove a vulnerabilidade da pessoa que requer. Então, e esse é um ponto importante. Por que que ele foi criado? O governo federal, né, na Constituição de 88, o legislador teve a preocupação de prever uma forma de assistência àquelas pessoas vulneráveis, pessoas que de fato estão doentes, estão enfermas, idosos que durante a sua carreira, a sua vida, não conseguiram pagar o mínimo das contribuições necessárias para uma futura aposentadoria. Por isso Hum, que ele é um benefício assistencial e não previdenciário. Isso é muito importante porque quando você vai fazer o pedido no INSS, do BPC Loas, o analista do INSS ele não pode, em hipótese nenhuma, querer tratar o requerente do Loas como um requerente de auxílio-doença. São benefícios diferentes, uma espécie diferente e também requisitos diferentes. entendi. Então, talvez a falta de conhecimento faz com que as pessoas não consigam, né? Sim. Quem requer o auxílio-doença, basicamente, é uma pessoa que está trabalhando ou que faz contribuições ao INSS. Então, essa pessoa fica doente, ela não tem capacidade para o trabalho. Então, a análise dela é tecnicamente de incapacidade para o trabalho. Já quem requer o LOAS, às vezes é uma pessoa que não está trabalhando, mas que está acometida de uma enfermidade. E essa enfermidade, às vezes, pode ser uma deficiência ou uma doença de longo prazo, que é consideravelmente 24 meses. Qualquer doença que te dê uma incapacidade de longo prazo superior a 24 meses dá direito ao LOAS. Caramba. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa não sabem desse direito, né? Não têm esse conhecimento. Infelizmente, as informações que são prestadas na sociedade são cruéis. Na maioria das vezes, os benefícios são negados não por falta da não por falta da incapacidade para o trabalho, não por falta da deficiência e não por falta da doença, mas por falta da informação correta para requerer o BPC Loas. Eu sempre digo que o acervo de informações às vezes não está disponível para quem requer e por isso o benefício acaba sendo negado. Por Caramba. isso a necessidade do acompanhamento técnico para fazer o requerimento do BPC Loas. Por mais que ele esteja disponível para ser requerido através do portal do INSS, através da central do INSS, através da agência, às vezes se faz necessário um conhecimento técnico, um auxílio para se buscar esse benefício. Sim, porque aí é negado e não sabe por quê, né? Foi bateu, é como se fosse batesse na porta, né? Sim.
80% dos benefícios que são negados não é por falta da ausência de deficiência e de incapacidade, mas sim pela forma que ele é requerido. Às vezes ele é requerido da forma errada, com a documentação errada, com o cadastro errado, e isso gera indeferimentos automáticos. Eu imagino, eu imagino. Doutor, você mencionou no início do papo sobre renda para poder solicitar o LOAS, né, para poder dar entrada. Existe uma renda limitante, é isso? Isso é muito importante que você perguntou agora sobre os critérios de renda para a concessão do BPC-Loas. A legislação, as normas tratam de 1/4 de um salário mínimo para a concessão do BPC-Loa por família. Isso significa que todos os componentes do grupo familiar têm que ter uma média de 1/4 de salário mínimo. Se você tem uma pessoa que ganha um salário mínimo na casa, você teria que ter 4 pessoas morando. Mas isso é controverso porque os tribunais já têm reconhecido meio salário mínimo como renda do grupo per capita. Mas também isso pode ser ampliado na justiça da forma correta, com a comprovação da vulnerabilidade. Tem pessoas que têm renda na família, mas estão comprometidos por causa de luz, de água, de aluguel, de remédio, de tratamento médico, que às vezes o governo não fornece. E isso pode ser ampliado na justiça através da análise de um juiz. Então, realmente, mesmo se a pessoa tiver uma renda acima para poder solicitar, se ela tiver renda comprometida, é possível então solicitar? Mesmo que a pessoa tenha uma renda superior a 1/4 de salário mínimo, é possível conseguir o LOAS, comprovando judicialmente os critérios de vulnerabilidade e as dificuldades financeiras que aquele grupo familiar está passando. Isso com luz, água, telefone, gás, aluguel e remédios. Olha, perfeito. Tem muita gente, doutor, que tem o benefício LOAS negado. Isso, na prática, significa que ela não tem esse direito? Primeira coisa, eu quero dizer que é um absurdo. É uma falta de respeito. É uma covardia com aquele que solicita o BPC-Loas, o INSS negar de forma automática ou de forma massiva ou maciça. Uma vez que quem requer já está numa condição de vulnerabilidade. Se ele está requerendo, é porque ele não tem condições, às vezes, de gerir sua própria vida. Às vezes está se rastejando. A segunda coisa, quem requer, às vezes, não tem como sobreviver. O benefício não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Então, as negativas em massa pelo INSS são uma covardia. Por isso, em posse da documentação correta, em posse das informações, dos laudos médicos e de um acompanhamento técnico, é possível reverter, sim, essa questão dessas negativas do INSS na justiça. Então, se a pessoa teve o LOAS negado, dá para ela tem alguma chance dela conseguir reverter isso? E consegue realmente na prática? Possivelmente consegue a reversão desses BPC-Loas na justiça quando eles estão sendo realizados através de um analista, alguém que tem um conhecimento técnico, que de fato sabe o que está fazendo. Sim. Eu digo que a disponibilizar ao segurado ou ao requerente o pedido sem dar as informações concretas dar uma sentença de morte para aqueles que precisam do BPC-Loas. Existe alguma diferença do benefício LOAS, né, benefício especial do LOAS, para idosos e pessoas com deficiência? Tem uma diferença? No Brasil, todos aqueles que fazem 65 anos têm direito a uma aposentadoria, sendo que, na maioria das vezes, essas pessoas não cumpriram as contribuições mínimas e, por isso, não conseguem se aposentar. O legislador ele trouxe a previsão do benefício assistencial, que é o LOAS, o benefício de prestação continuada, para quem tem 65 anos, já imaginando que esse idoso não tem mais condições de trabalho, não tem mais condições de sobrevivência no mercado, e ele precisa de uma renda. Então, tendo 65 anos e cumprindo os critérios necessários, há sim a possibilidade de todos os brasileiros ter o benefício LOAS aos 65 anos. Esse benefício ele é um valor fixo, ele é o quê? O benefício LOAS ele é um salário mínimo. Um salário mínimo. Não há previsão no Brasil de nenhum pagamento menor que um salário mínimo. Perfeito. E eu queria dar um passo atrás e voltar
Indo um pouco mais além sobre a questão da renda, porque pode acontecer, e deve acontecer a maioria das vezes, que o idoso, 65 mais, ele não mora sozinho, ele mora com a família, que a família tem uma renda. Isso contempla ou não? Quero rasgar aqui e dizer para você o seguinte: primeira coisa, nós temos que entender esse grupo familiar. Nem sempre esse idoso faz parte do grupo familiar. Às vezes, esse idoso é chamado de família convivente. Está ali dentro da casa por não ter onde morar. Ele não faz parte do grupo familiar. E é uma covardia quando o INSS usa essa informação para negar o benefício. É que eu quero rasgar. Quero rasgar essa decisão do INSS e dizer que isso é uma covardia. Segundo lugar, quando de fato esse idoso faz parte do grupo familiar, os critérios devem ser analisados de forma coerente e, de fato, ser percebido pelo analista do INSS se a condição da família é real ou fictícia. Para isso, é necessário um acervo de documentações, que às vezes, mesmo sendo apresentado pelo INSS, o INSS ignora. Caramba. Para isso, se faz necessário usar todas as ferramentas jurídicas necessárias para atacar essa decisão. Existem casos de pessoas com doenças graves, esquizofrenia ou depressão profunda, depressão severa, que ela pode requerer o LOAS também? Qualquer doença que gere uma incapacidade superior a 24 meses dá direito ao BPC. Qualquer doença que gera uma incapacidade superior a 24 meses. Não somente a deficiência. Então, eu tenho Parkinson, eu tenho fibromialgia, eu tenho psiquiatria, eu tenho TEA. Gera uma incapacidade superior a 24 meses, o tratamento é superior a 24 meses, então dá direito a requerer o BPC-LOAS ao deficiente. E aí, esse BPC-LOAS, ele tem um limite de tempo ou ele depois que é aferido, a pessoa recebe para sempre? A princípio, o BPC-LOAS é um benefício vitalício. Vitalício. Claro que existem regras de manutenção desse benefício, que é a atualização do cadastro único dentro do prazo de 24 meses, mas se isso passar, ele tem de 30 a 60 dias para renovar esse cadastro único. E a segunda regra, ele deve ficar atento às convocações do INSS. E essa convocação deve acontecer. O INSS não pode cortar o BPC-LOAS sem convocar a pessoa, a perícia ou apresentar a documentação. Entendi. Porque o que tem acontecido, o INSS tem cortado benefícios em massa, sem convocação. Não. Tem que convocar. Se a pessoa não atender o comando do INSS, o INSS aí corta. E se convocar e a pessoa apresentar a documentação, esse benefício ele deve ser continuado. Pô, mas isso não me parece correto. Corta primeiro e vê quem está precisando, deixa correr atrás. Infelizmente, é assim que a sociedade brasileira age. Pega a pessoa simples, às vezes homem do campo, às vezes homem da cidade, tem poucas informações, quando vai receber o seu pagamento, vê que está cessado. E quando chega no INSS, lá tem informação que a pessoa foi convocada, mas não chegou carta, não chegou comunicado, não chegou mensagem, não chegou e-mail. E quando isso acontece, tem que se entrar com uma medida energética para restabelecer esse benefício. E mais, os benefícios requeridos como LOAS não podem ter uma análise superior a 90 dias. Se tiver uma análise superior a 90 dias, caberá, de fato, instrumentalizar isso judicialmente para que esse benefício seja conseguido de forma mais célere. Então, quem está com benefício LOAS, que deu entrada há mais de 3 meses, que não teve retorno ainda, ela tem que entrar com uma ação. Tem que entrar com uma medida judicial de forma energética, para que o INSS seja obrigado a concluir a análise do pedido o mais breve possível para que possa conceder esse benefício juridicamente de forma imediata. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. E esse corte cruel que acontece antes de trazer a pessoa, antes de chamar a pessoa para poder averiguar, né? É feito de repente, a pessoa pode estar contando em receber no dia 5 e quando chegar no dia 5 não está lá o dinheiro? Tecnicamente, eles dizem que há convocações,
Mas entenda, existem pessoas que recebem LOAS com 80 anos de idade, 70 anos, 65 anos, que quando começaram a receber não tinham nem acesso à internet. Por mais que tenham um aplicativo, às vezes não tem nem assim a Gov. Se o benefício foi concedido na agência, através de requerimento presencial, eles não podem mudar a forma, agora, nesse momento, e dizer que soltaram no aplicativo a convocação. Essa convocação deveria ter ocorrido através de telegrama, de carta, de uma intimação pessoal, mas nunca por meio do aplicativo. E se a pessoa não tiver o celular? É mais uma forma que demonstra que o INSS agiu de forma arbitrária. E isso não pode acontecer. Acontecendo, tem que dar uma pancada no INSS para que ele possa restabelecer isso de imediato através de uma medida judicial. Porque ela pode, inclusive, ter uma questão visual, que não ter acesso mesmo, às vezes, né? Isso pode acontecer. Infelizmente, quando a pessoa está sem uma assistência técnica, sem uma assessoria, ela fica vulnerável. E ela fica sendo balançada para um lado e para o outro. Por isso se faz necessário, às vezes, a assistência, a assessoria de alguém que de fato tenha um conhecimento para que seja verificado se todas as normas do INSS estão sendo cumpridas e se o INSS de fato está analisando corretamente o benefício. O que a pessoa tem que fazer para dar o primeiro passo, a primeira solicitação dela no LOAS? Para ela tentar fazer isso da forma mais correta possível. Como é que ela tem que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, quando a pessoa vai requerer o LOAS, a pessoa tem que, de fato, verificar se ela não preenche os requisitos para qualquer benefício previdenciário. Esse é o primeiro passo. Tá. Após a análise do CNIS e verificado se a pessoa não preenche os requisitos para benefícios previdenciários, vai se começar aí a análise para a concessão do BPC LOAS. Tá. A análise vai consistir no grupo familiar, no cadastro único, se for idoso, se tem a idade, e se for deficiência, qual é a deficiência que a pessoa possui, ou se ela tem alguma incapacidade de longo prazo, que nesse caso nós analisamos e entendemos que é superior a 24 meses. Tá. Me explica mais um pouco, doutor, como é que é essa análise no âmbito familiar dela? Tipo assim, vai um perito lá olhar a sua família, como é que é isso? Quando a pessoa faz o requerimento administrativo, ela fica na mão do INSS, fica vendida no INSS. Ela entrega a documentação, seja por aplicativo, seja na agência, do grupo familiar dela, e o servidor, o analista ou o técnico do INSS vai dizer se ela preenche ou não o requisito de renda per capita. Quando é no âmbito da justiça, aí a situação já melhora um pouco, porque ali o juízo ele pede uma perícia social, aonde vai um oficial de justiça ou um assistente social no imóvel verificar as condições das pessoas. E o que eu tenho percebido? Que quando é feita a avaliação social judicialmente, o perito social, que é o assistente social ou oficial de justiça, ele diz que na maioria das vezes a pessoa está em estado pior do que parece. Porque chega lá, televisão quebrada, sofá rasgado, geladeira amarrada com corda, as coisas faltando dentro de casa, a pessoa vivendo de doação, ajuda da igreja, ajuda de vizinho, o que muitas das vezes o INSS não enxerga. O funcionário ele se atém, às vezes, à documentação do sistema. Entendi. Mas é só para a gente contextualizar essa questão de documentação da família. Então é exigido que quando alguém vai dar entrada no LOAS, essa pessoa tem que entregar uma documentação da família também. Por exemplo, um idoso tem que entregar uma documentação do filho, da filha, que reside com ele? Como eu disse, o grupo familiar é composto por todos os moradores do domicílio. Moradores, né? Só que, às vezes, existem dois grupos familiares naquele domicílio. Então, são chamados de família convivente. Eles não são o mesmo grupo familiar. Quando ele vai fazer o CAD único, por falta de conhecimento, por falta de informação, ele acaba inserindo todas as informações num grupo familiar só. Entendi. Também acontece quando mora no quintal. Chega no cadastro único, só tem um endereço e um número, mas o quintal tem 5 casas. E no cadastro único, acaba dizendo que tem ali 10 pessoas, 12 pessoas, todo mundo tem renda. Quando, na verdade, não. Nossa. São famílias conviventes. Sim. Isso faz com que o INSS analise de forma objetiva e negue o benefício. Quando, na verdade, o INSS não dá oportunidade para se fazer uma justificativa. Sim. Ali, esclarecer isso, e o benefício é cortado automaticamente. Sim.
Sem ser essa questão do mesmo terreno, que eu imagino que deve ser muito comum isso acontecer, né? Ter mais, às vezes casa embaixo, casa em cima. Isso é muito Sim. comum aqui onde a gente vive no Brasil, de qualquer lugar. É, você falou sobre a questão familiar, que às vezes a pessoa que está requerendo ali o benefício, ela fala que é da família dela, mas na verdade não é, e nem ela sabe. Eu quero te fazer uma pergunta, por exemplo, um idoso, o marido da filha, ou então a sogra da filha que mora ali também, é considerada da mesma família? Tecnicamente, não. São famílias conviventes. Eles estão no mesmo teto, mas não são o mesmo grupo familiar. Apenas dividem o mesmo teto. E às vezes por limitações, né? E às vezes por questões de tempo, temporário. Estão ali porque não tem renda, estão Entendi, dividindo, aguardando o BPC para alugar um lugar. entendi, Estão ali aguardando o BPC para ir para outro local. E por causa dessa informação equivocada, às vezes prestada pelo próprio requerente, o benefício é negado. Mas entendi. quando, na verdade, não existe um olhar mais amplo para que pudesse considerar essas informações. Entendi, entendi. E quando acontece essa situação, doutor, de ser negado de repente, por mais, o senhor falou para mim que o INSS ele dá o aviso, seja no aplicativo ou por e-mail, só que a gente está falando de idosos, provavelmente, pessoas que estão em lugares que às vezes até a internet é difícil de acessar, né? E aí a pessoa não viu a informação que foi solicitada para poder ir lá, né? E aí ela descobre que é negado no dia de receber, não recebeu. O que ela tem que fazer? Ponto de ignição nessa situação é a pessoa primeiro entender que ela é uma vítima. O INSS agiu de forma dura com ela, ela é uma vítima. Ela não detém ali a escolaridade necessária para compreender que ela tem que estar com o aplicativo, até porque na época que ela foi concedido na agência, ela é uma vítima. Sim, Segundo lugar, ela precisa se acalmar e entender que ela precisa reunir agora a documentação necessária para rever esse benefício. Não fazer um novo pedido, não entregar de qualquer jeito, porque eu tenho analisado os últimos requerimentos das pessoas que têm nos procurado, que a pessoa, por questão de desespero, acaba transformando aquele corte temporário em um corte definitivo. E a única forma de rever isso é com calma, né? É a pessoa entender que ela é uma vítima e que, de fato, ela tem direito a ter o benefício, que agora ela vai buscar uma forma legal de revirar essa situação através de um auxílio de alguém que tem um conhecimento técnico para resolver isso. Não agir sozinha e piorar a situação. Porque tem benefícios que o corte é temporário, mas o requerente, o beneficiário, numa questão de desespero, acaba entregando documentos, às vezes, que não são pertinentes ou que são errados, e o benefício que era temporário se torna, o corte que era temporário acaba se tornando definitivo. quando acontece essa situação do corte e a pessoa fica um tempo ainda para conseguir reaver, né, para conseguir recuperar o benefício, ficou o limite que é os 3 meses. Acontece de ficar mais tempo que isso? Então, primeira coisa eu quero dizer que, na maioria das vezes, o corte é errado no INSS. O corte do benefício é errado. Não era para ter acontecido. Quando o corte é errado, caberá o restabelecimento do benefício e uma indenização. Quando o corte foi dado por o requerente, o beneficiário, o segurado, não ter apresentado a documentação, caberá ele apresentar a documentação. E o INSS, no máximo em 90 dias, restabelecer o benefício. Se não restabelecer em 90 dias, também é partir para cima do INSS. E quando o corte acontece por uma questão que não é por aviso ou também por falha do INSS, aí nós temos que entrar mais profundo, porque nós podemos estar falando de uma fraude. Porque, infelizmente, ocorre muita fraude no BPC Loas. E quando ocorre a fraude no BPC Loas, a responsabilidade é do INSS. O beneficiário não pode ficar sem o benefício por causa de fraude. O INSS ele tem o dever de guardar as informações. Sim, Ele tem uma empresa chamada DataPrev para guardar as sim, informações. sim. E se o corte é por fraude, o INSS tem o dever de restabelecer o benefício e também indenizar. Eu quero fazer mais perguntas sobre fraude, mas antes eu queria perguntar sobre o tempo que a pessoa pode ficar sem o benefício. Então, se ela ficar 3 meses, 4 meses,
depois que ela consegue novamente, ela recebe retroativo? Isso é um grande problema que o INSS tem. O INSS, quando corta o benefício, ele, de vez em quando, não concede os atrasados, dizendo que o requerente não cumpriu o que tinha que ser cumprido no tempo exato, quando, na verdade, às vezes, as informações não foram passadas para o requerente. Então, quando o INSS não paga os atrasados, tem que se buscar, de fato, uma medida plausível para que o INSS pague os atrasados e a pessoa receba desde a data da cessação. Então, se não pagar, tem que ir para a justiça. Tem que ir para a justiça. Doutor, agora voltando aí no tema da fraude, para a gente entender e começar a ter esse olhar, quais são os tipos de fraude que podem ocorrer no benefício LOAS? O ponto central da fraude do INSS é que o INSS não guarda as informações corretamente. O BPC hoje é um dos benefícios mais requeridos no Brasil, pela questão de você não ter necessidade de contribuições, pela questão da facilidade na sua solicitação e na questão também que hoje todos sabem que esse benefício existe. Isso faz com que haja uma fragilidade na concessão do BPC Loas, mas também atrai fraudadores. Quando a fraude acontece no BPC Loas, ou a pessoa fica sem o benefício, ou a pessoa não consegue requerer o benefício, porque existe alguém recebendo no lugar dela. Nossa. E quando tem alguém que está recebendo no lugar dela, esse segurado não consegue resolver administrativamente e precisa de uma intervenção judicial para resolver essa situação. Quero te dizer, isso é caso de polícia, isso é caso de prisão, isso é caso de indenização. Pessoas que têm um benefício cortado porque foram vítimas de fraude e o INSS não guardou as informações, isso é caso de polícia, isso é caso de prisão, isso é caso de indenização. Sim. O beneficiário não pode ser prejudicado pela falta das informações e por falta da guarda das informações do INSS. E como é que a pessoa faz para poder... existe algo que ela possa fazer para evitar sofrer uma fraude? Infelizmente, por mais que a pessoa guarde todas as informações, os fraudadores estão aí. Mas o INSS tem todas as políticas públicas para evitar isso. Basta ela colocar em prática, até porque é um órgão federal. E Sim. como órgão federal, a sua polícia judiciária é a Polícia Federal. É a polícia mais técnica do Brasil. Sim. Então, salvaguardar as informações, o INSS tem a obrigação de fazer. Não importa ao segurado essa questão de guardar as informações. Claro que nós não estamos dizendo aqui daquele que passa o telefone para um sobrinho, passa o telefone para um filho, para um conhecido da Lan House. Nós estamos dizendo de coisa grande. Pessoas que estão dentro dos sistemas, dentro das agências, pessoas que estão dentro dos locais privilegiados, fraudando os benefícios e fraudando os segurados. Só para a gente contextualizar esse nosso assunto, até porque para quem está chegando agora aqui no nosso programa. Então, o LOAS é um benefício para qualquer pessoa, né, que atenda ao critério, que não esteja apto a receber a previdência do INSS, convencional de contribuição, né? Ela pode estar apta a receber o LOAS, correto? LOAS é para todo aquele que não preenche os requisitos dos benefícios da Previdência Social, do INSS. Perfeito. E necessita de um benefício permanente, seja com 65 anos, ou que possui uma deficiência ou uma incapacidade superior a 24 meses, ou seja, uma doença de longo prazo. Sim. Está no tratamento médico, não está pagando o INSS, LOAS. Entendi. Por exemplo, um câncer pode ser considerado uma doença assim de longo prazo? Sim. Estudos informam, né, que a remissão do câncer é 5 anos. Sim. Então, por mais que o câncer foi tratado em 8 meses, a pessoa tem um tratamento de remissão de 5 anos de acompanhamento. Sim. Logo, tem direito ao BPC LOAS. Sim, 5 anos até ela receber aquela alta do médico. Sim. Né? Porque ela tem que fazer um acompanhamento
Começa mensal, depois trimestral, depois anual. E qual é o problema da pessoa que tem câncer e não recebeu BPC Loas? Mesmo sabendo que o tratamento remissível é no mínimo 5 anos de acompanhamento. A pessoa chega no INSS com um laudo de que está com câncer, mas naquele laudo não tem as informações específicas do acompanhamento médico dela. Vai requerer, o analista do INSS vai negar o benefício. Então, nesse momento, eu entendo também que o INSS deveria abrir uma exigência e requerer mais documentos. Sim. É nesse momento que o INSS se omite do seu dever de fornecer as informações para o requerente. E aí que eu entro dizendo o seguinte: você fez o requerimento de BPC Loas, apresentou a documentação, o INSS não abriu exigência requerendo mais documentos, você pode entrar com recurso administrativo ou você pode judicializar e requerer o pagamento desse BPC Loas desde a data do requerimento, ou seja, os atrasados você tem direito de receber. Então, doutor, quem está em tratamento da doença do câncer, então tem o direito do LOAS. Tem o direito do LOAS. Isso também acontece com quem tem autismo, TEA, com quem tem TDAH. Isso acontece com quem tem doenças neurodivergentes. Sim. Depressão também, né? Depressão, psiquiatria. Eu não conheço, tá? Ninguém que tenha TEA, TDAH, que tenha se curado em menos de 24 meses. E nem sei se tem cura. Eu não conheço informações. Sim. Acredito que há um controle da doença neurológica. Sim. Há um controle. Então, não quer dizer que há cura, né? Não há cura. Então, quem tem TEA, quem tem TDAH, por mais que esteja em tratamento médico, esteja apto, uma criança para estudar, uma criança para jogar bola, uma criança para ir para a escola, isso não significa que a criança está apta para todas as suas atividades. Sim. Porque ela está em tratamento médico. Está em tratamento médico, é longo prazo, tem direito a BPC. O que eu tenho visto na avaliação social de TEA, de TDAH, de doenças neurodivergentes, o que eu tenho visto, está lendo, está escrevendo, está conversando, não tem direito ao BPC Loas. Que absurdo é isso? Que covardia é essa? Não é porque está lendo, não é porque está escrevendo que não tem direito ao BPC. E o tratamento médico, e o acompanhamento a longo prazo? Sim. O acompanhamento a longo prazo dá direito à concessão do BPC Loas. A análise do médico, a análise do servidor do INSS, nesse quesito, está equivocada. Sim. Tratamento de neurodivergente, TDAH, TOD, TEA, é de longo prazo. Tem que conceder o LOAS. Não é porque a criança está conversando, está lendo, que a criança não tem que ter direito. Existe um pai, existe uma mãe. Exatamente isso. Existe um avô, existe um tio. Que às vezes abre mão de um trabalho para poder... Que não está trabalhando ali para trabalhar na evolução da criança. Sim. E essa evolução só pode acontecer do TEA, do TDAH, da criança neurodivergente, se tiver um investimento. Que às vezes o pai não tem, abriu mão do trabalho. Sim. Mas que o governo tem que fazer o investimento, está previsto na Constituição, está previsto na lei. Tem que acontecer. O Estado não pode negar. E isso tem me deixado muito chateado com a postura do INSS. E eu, como ser humano, primeiro quero dizer, isso é uma covardia. E como profissional, tem que partir para cima. É neurodivergente, tem TDAH, tem TOD, tem TDAH, tem TEA, tem que ter o benefício assistencial LOAS. A criança, o adulto, o idoso que não tem condições de trabalho ou que está em tratamento médico tem o seu direito de receber esse benefício. Caramba. Doutor, e existe a possibilidade, a gente já sabe que pode acontecer da pessoa ter o benefício retirado, né? Por ela não ter ido lá fazer a validação dela no tempo que o INSS solicitou. Mas quando a pessoa vai, existem alguns motivos pelo qual pode ser retirado dela depois que ela vai lá fazer? É uma perícia que ela faz? Isso é uma dúvida que eu tenho. Tenho visto que, de forma absurda, o INSS tem reavaliado pessoas que têm o BPC Loas há anos, dito que a pessoa não tem mais o direito de ter o BPC Loas porque a pessoa agora está em condições necessárias para o trabalho. Mas o que o INSS tem se esquecido que a pessoa só está em condições porque a pessoa esteve
em tratamento médico. E com a suspensão do BPC, o tratamento acaba, porque não há mais dinheiro, e há, de fato, ali uma questão regressiva da doença. Então, o INSS cortar, porque naquele momento, aparentemente, se desenha que a pessoa está boa, é uma covardia. Desprezando até todo o histórico clínico, todo o histórico médico, todos os laudos trazidos pela pessoa em perícia. 5 anos, 10 anos recebendo BPC Loas, agora é convocado, reavalia e diz que não tem direito. E todo o histórico médico e toda a documentação que comprova que o tratamento está acontecendo, isso não pode ser desprezado. Então, isso é uma falha muito grande do analista, do técnico e daquele que analisa a perícia médica. Caramba. E como é que a pessoa faz, doutor? Independente da situação, ela tem um problema com o LOAS. Ou ele foi negado, ou ela foi chamada e não foi, por exemplo, ou ela foi na avaliação e ali recebeu a negativa. Como é que ela faz para poder entrar em contato com você para conseguir esse apoio jurídico para ir para cima do INSS? Nós estamos hoje nas maiores redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, adv.davisilva, @adv.davisilva. Lá você vai conhecer todo o meu trabalho, toda a minha parte de informações, toda a minha parte de transparência. Ali eu mostro Sim. como é o procedimento, como isso é realizado, o que a pessoa pode fazer para buscar os seus direitos na justiça, o que a pessoa pode fazer para combater o INSS numa arbitrariedade. Perfeito. E doutor, quando ela te procura e ela entra, vocês vão para cima do INSS para poder solucionar aquela questão. Isso demora? Tem um tempo? Como é que funciona isso? Prazo fatal do INSS é 90 dias. Quando nós entramos na justiça, nós entramos já contestando esse prazo. Tem juízo que vai conceder uma liminar e ali em 10 dias, 15 dias, a pessoa já vai começar a receber. Então é possível isso acontecer? É possível. Outros juízos vão aguardar o mérito. Mas, recentemente, eu peguei alguns pedidos que levaram mais de um ano para ser concedidos. Caramba. E se esse pedido fosse negado? Teria que entrar na justiça e esperar mais um ano? Então, deu o prazo de análise, 45 dias, Nossa. prorrogável por mais 45 dias, a pessoa tem que atacar. E outra questão, acontece muito com o deficiente de visão monocular, aquele que só tem uma vista. Uhum. Acontece muito. Ele vai no INSS, ele é deficiente, ele só tem uma visão, já está com a outra visão comprometida, aí eu olho para os braços dele, olho para as pernas, falo, não, esse cara pode trabalhar. Mas ele é deficiente. Ele tem o seu direito garantido pela legislação de ter o benefício assistencial, o LOAS. Se ele tem braço, se ele tem perna, não importa. Sim. Se ele não tem uma visão e a outra visão dele já está sendo prejudicada, ele tem o dever o INSS tem o dever de pagar o seu benefício. E isso não pode acontecer. Caramba. É impressionante, doutor. Olha, eu fico muito sensibilizado com esse trabalho que o senhor faz, sabia? Porque a gente está falando de pessoas, na maioria das vezes, que são muito necessitadas. A gente está falando do benefício que é um salário mínimo, né? Então são pessoas que têm essa necessidade real de alimentação, de pagar um aluguel, sabe? Tipo, de conseguir levar um filho, ou levar a mãe, ou até mesmo ir a um posto de saúde, a um hospital, para se locomover, pegar um transporte público. Eu tenho uma fala muito importante, nós atuamos no direito já há alguns anos, né? Sou a segunda geração de advogados da minha família, cresci no escritório de advocacia. Eu tenho uma frase muito importante, só o conhecimento liberta. O conhecimento liberta um homem de ficar aprisionado num sistema que, às vezes, nega um direito essencial para a sua vida. O conhecimento liberta o homem da escravidão de si mesmo. O conhecimento liberta o homem de ficar refém de situações aonde ele tem o direito de receber. E, infelizmente, a falta de conhecimento tem deixado muitos brasileiros numa situação de vulnerabilidade. E se você me pergunta, doutor, quantas pessoas estão na rua aí
usuário de drogas, crack, cocaína. Usuário de drogas também tem direito ao BPC. O crack, a maconha, a cocaína não afeta as questões neurológicas? Sim. Se o crack, a maconha, a cocaína afeta as questões neurológicas, essas pessoas também estão em situações de vulnerabilidade e também têm direito ao BPC. Por que não conceder o BPC para que essas pessoas que estão na rua passem agora a ter um dinheiro mensal para pagar o seu tratamento, para pagar o seu aluguel, para conseguir sair de uma vida, às vezes, que está desgraçada. Então, necessário se faz, às vezes, ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta o homem até de si mesmo. Olha, doutor, obrigado por ter vindo. De verdade, assim, eu tenho certeza que esse programa ele vai chegar em muitas pessoas nas redes sociais que estão passando por uma necessidade e não estão conseguindo o retorno do INSS. Eu queria te pedir para você deixar um recado para quem está em casa, para quem já teve o benefício negado ou para quem ainda não deu entrada e talvez nem saiba que tem esse direito, que pode acontecer também. Qual recado você deixa, doutor, por favor? Assim como o ar é necessário para o ser humano, assim como a água é necessário também para que o organismo possa se manter vivo. O conhecimento, ele faz com que um homem possa aspirar a condições melhores. E quando o homem não tem um conhecimento, ele deve buscar alguém que tenha um conhecimento para o ajudar a se livrar de situações aonde o aprisiona. O meu recado é no sentido que aquele que tem direito e não consegue, ou aquele que teve direito e perdeu, deve buscar auxílio de um profissional que tem um conhecimento técnico. Porque às vezes o vizinho é amigo, o filho é amigo, o irmão da igreja é amigo, Sim, o rapaz da banca de jornal é amigo, o açougueiro é amigo, mas eles não são profissionais. sim. Eles não estudaram para isso. Eles não se formaram. Eles não dedicaram horas estudando a legislação. Não fizeram um curso de aprimoramento. São pessoas com boas intenções, mas são limitadas. Sim. Então, situações como essa, ele deve procurar um profissional que tenha um conhecimento técnico para o ajudar. Olha, Desde já, nosso muito obrigado. Fico feliz de estar com vocês mais uma vez. Tenho certeza que a mensagem é positiva e que eu espero atingir pessoas que, de fato, necessitam desse esclarecimento. não, vai atingir, com certeza. Se você amou esse programa, se você amou essa aula que o doutor Davi deu pra gente sobre benefício assistencial LOAS, segue ele lá nas redes sociais, coloca muito conteúdo sobre o dia a dia. Eu sempre que eu acompanho, coloca muito conteúdo sobre o dia a dia, traz alguns exemplos aí do que acontece. Então, não deixe de seguir ele nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do programa também as redes sociais dele. Obrigado, doutor, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Que o senhor continue mudando a vida de muitas pessoas. Muito obrigado aos telespectadores que nos acompanham por todas as mídias desse podcast. Continue seguindo aqui esse canal. Um nosso forte abraço. Até a próxima. Até o próximo Vitrine Empresarial. Tchau, tchau.